fez elaborou já umas questões para vocês começarem a raciocinar nesse caminho recursal. E é bem interessante, porque aí vocês já vão conseguindo observar como é a lógica, tá, do caminho recursal. E eu vou repassar para a Luísa, a representante, a Lu, e aí ela repassa para vocês hoje. Aí eu gostaria que semana que vem a gente já começasse pelas questões, e aí o João, essa semana também, sobre o conteúdo do nosso encontro de hoje, aí ele prepara mais uma coisinha, porque semana que vem, aí eu já vou dar uma aula mais longa, tá? A gente pode até fazer um intervalinho no meio, e a gente já vai começar a apelação, tá? Então, a gente já vai precisar de prática, eu já vou abrir uma apelação para vocês sentirem como ela é feita, e aí a gente caminha melhor, tá bom? Hoje, a aula também não é tão longa, não vai cansar vocês, e a gente ainda vai precisar continuar no nosso caminho de teoria geral, tá? Alguém está pedindo aqui, acho que para entrar. Só ajeitar aqui. Pronto. Pronto, permiti. Então, eu vou apresentar para vocês o nosso roteiro de hoje. Não se preocupe, quem tiver problemas, por exemplo, a Cananda está levando o avô agora para vacinar, o que é motivo de grande felicidade, de esperança para a gente. Nessas situações assim, não se preocupe, que depois peguem a aula, eu só não quero é que vocês deixem passar eu diria, esse conteúdo de processo, porque, como eu falei do semestre passado, são 2 semestres muito importantes para vocês, porque é raciocínio que vocês vão ter que fazer o tempo inteiro, a toda hora, que é a vida prática de vocês, tá? E não só prática, mas também teórica no sentido das provas, dos concursos, tá? É muito, muito, muito importante. Então, hoje nós vamos continuar a parte de recursos, eu acho que vocês já estão vendo a apresentação, sim? Tudo bem aí? Ótimo. Então, hoje a gente já vai ingressar em 2 terminologias que são extremamente importantes. Por que 2? Uma é o juízo de admissibilidade, a outra é o juízo de mérito. O que é admissibilidade? Vamos fazer a conexão com o processo 1. Admissibilidade da ação, o que é? Para enfrentar o mérito da ação, eu primeiramente vou passar por todo um arquétipo, por todo um paradigma de requisitos de natureza formal, de natureza de uma regularidade formal, uma regularidade procedimental, uma regularidade processual. Estou falando várias nomenclaturas, que são várias nomenclaturas utilizadas na doutrina. São todas utilizadas como sinônimas, tá? Todas tranquilas. E assim o é. Então, o juízo de admissibilidade para o recurso, olhem lá como as teias, as pontas vão se encaixando, como tem coerência no que a gente vai dizendo. Nós temos, se o recurso é extensão, se o recurso é prolongamento do direito de ação, se a ação tem requisitos, o recurso também tem requisitos. Repito, se o recurso é extensão, prolongamento, é algo que vai se prolongando, continuando o procedimento. A técnica procedimental, como diz o professor Marinoni, no sentido de poder viabilizar o meu direito, ou os direitos, tá? Se o recurso é a extensão dessa ação, e a ação tem um arquétipo, e a ação tem um invólucro, e a ação tem seus requisitos de admissibilidade, agora vamos relembrar, quais são os requisitos de admissibilidade da ação? Os elementos da ação, eu tenho que ter um processo que tem partes, que tenha pedido e causa de pedir, os elementos da demanda,
Então, eu não posso ir para o judiciário sem demanda. Ah, cheguei aqui porque hoje eu quero lhe ver. Magistrado, não. Eu tenho que trazer para ele uma demanda, que é por meio de uma afirmação de uma história, por meio de uma narrativa de um contexto, de um substrato fático, que é uma narrativa de um contexto do fato com um substrato jurídico. Olhem lá os elementos da demanda. Além disso, eu tenho que ter pressupostos processuais. Pode ser qualquer um ingressando em juízo ou precisa de um advogado. Aí relembrem, competência, capacidade postulatória, capacidade processual, ou seja, não é qualquer um, por exemplo, uma criança vai demandar em juízo, vai na capacidade da parte, mas para estar em juízo, ela vai ser representada. Então, é a representação processual. Em uma ação civil pública, quem é que é legitimado? Pode ser qualquer um de nós, pode ingressar o cidadão Carlos, pode ingressar a cidadã Natasha, pode ingressar a cidadã Gisele? Não. Nós só temos alguns legitimados ativos coletivos. Por quê? Porque eles estão agindo em substituição processual, já vimos tudo isso. O que é a substituição processual? Eu ingresso em nome próprio, aparece lá, Ministério Público do Trabalho. Mas eu defendo o direito do Ministério Público do Trabalho ou o direito de quem está sendo violado, lesado ou ameaçado? Olhem lá, não é só na lesão, na ameaça também que nós vimos em TGP. Olhem as teias, eu estou fazendo aqui um resumo. Então, eu tenho pressupostos processuais, elementos da ação e tenho interesse e legitimidade, que a gente não chama mais condições da ação. Aí alguém vai levantar aí a mãozinha e dizer, professor, eu li em um doutrinador tal que continua com o termo condições da ação. Ele pode continuar no livro de doutrina, mas o código novo, que já não é tão novo, ele já está ficando repassado e meio requentado, tá? Depois de 2015, já temos aí 5 anos, já vamos para o 6º ano de vivência, mas esse código tido como novel, como novo, ele não trabalha mais a categoria condições da ação. Então, os doutrinadores, alguns continuam falando em condições da ação, mas a gente sabe que não tem mais a terminologia. É uma referência histórica, é uma referência doutrinária. Por que eu estou relembrando isso para vocês? Porque quando eu falei em elementos da ação, quando eu falei em pressupostos processuais e quando eu falei em interesse e legitimidade, que para alguns continuam utilizando a teoria das condições da ação, esse é o arquétipo, esse é o paradigma, esse é o invólucro de quem está para o processo, para a ação. E o recurso, qual vai ser o invólucro? Qual vai ser o arquétipo? Vai ser o juízo de admissibilidade. Este juízo de admissibilidade que vocês têm que estudar agora. Quem é que vai estar nesse juízo de admissibilidade? Para que ele serve? Ele serve como esse elemento, ou elementos, melhor dizendo no plural, dos quais eu vou ter que analisar, que eu vou ter que aferir para poder conhecer do recurso. O que é conhecer do recurso? Essa expressão. Quando vocês lerem qualquer acordo, lá no final tem: acordam os excelentíssimos desembargadores da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em conhecer do recurso. Acordam os excelentíssimos desembargadores da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho em conhecer do recurso. Significa conhecer, é abrir a tutela da cognição, dizer assim, eu admito, ele está ok nos seus pressupostos recursais. Uma das questões da prova de procurador da República, MPF, foi feita uma frase muito interessante. Os pressupostos processuais estão para a ação, assim como os pressupostos recursais estão para o recurso. Frase correta.
Oração correta. Ou seja, o caminho do procedimento, da forma procedimental da ação, os pressupostos processuais, eu tenho que caminho procedimental e que caminho formal para o recurso. Os pressupostos recursais, que estão dentro de que juízo? Repito, do juízo de admissibilidade. Admitir o recurso significa dizer, ok na forma. Tem alguém assinando eletronicamente, o token é válido, porque a assinatura é válida. Eu tenho um recurso que tem o quadro formal mínimo. Eu tenho um recurso onde foram pagas as custas. Professores, se não pagar as custas, o recurso não é conhecido, o recurso não é admitido, ele não ingressa no seu íntimo para ser conhecido o mérito. Não se ingressa intrinsecamente no que interessa do recurso, que é o mérito recursal. Então, eu só vou atingir o mérito recursal, que é o segundo degrau da escada, se eu passar pelo primeiro degrau. Eu não posso pular esse primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau da escada? O conhecimento, a admissibilidade. E eu sou advogada. Vocês, advogados e advogadas, ou advogados públicos, ou advogados privados, ou Ministério Público, todos têm que preencher os pressupostos recursais. Não tem ninguém aqui privilegiado. Pode ser que uma situação só ou outra seja dispensado. E aí eu já vou formatar um exemplo. A fazenda pública, a advocacia pública é dispensada de preparo. Então, não tem que pagar custas. Por quê? Porque nós estamos falando na fazenda pública. Se criou uma prerrogativa para a fazenda pública. Se criou, repito, uma prerrogativa, um caráter objetivo para a fazenda pública. Por que que eu tive muito cuidado em não falar privilégio? Privilégio é uma palavra carregada de subjetividade, ela é odiosa. Ah, eu sou privilegiada para estacionar aqui porque eu sou a fulana de tal. Então, isso pode configurar até um abuso de poder, um excesso de poder. A fazenda pública, ela não é privilegiada no sistema. Ela objetivamente detém algumas prerrogativas procedimentais. E uma delas está aí, que ela é dispensada de preparo. Ela não precisa pagar as custas. Ela está dispensada, repito, do preparo. Alguém fez alguma perguntinha aqui, o Matheus. A custa processual é outra no recurso? Custa processual, nós vamos ver que é uma espécie de despesa sobre o processo. Nós vimos em processo 1 que eu tenho o gênero. Quem é o gênero? Despesas processuais. E eu tenho vários tipos de despesas processuais. Uma delas, Matheus, e todos e todas, é o quê? O preparo do recurso. Então, eu tenho custas na ação, eu tenho emolumentos, que são situações de cartório, e aí eu vou tendo despesas ao longo da ação. Quando eu chego no recurso, quando eu alcanço o recurso, eu tenho uma despesa para o espaço, para o caminho do recurso. Entendido, Matheus? Então, eu vou ter especificamente uma visão de custas sobre o recurso, perfeito? Então, despesas processuais é o gênero, que estão para o prolongamento da ação, e o recurso, como é a extensão dessa ação, também tem as suas custas específicas. Na Justiça do Trabalho, eu sempre gosto de abordar esse tema com a visão da Justiça do Trabalho, tem um nome especial na Justiça do Trabalho que se chama depósito recursal, que é o depósito ad recursum. O artigo da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, é o 899. E, pasmem, é caríssimo, caríssimo, porque qual é a lógica do processo trabalhista? Ele ser simples, ele terminar em acordo, então não é ficar recorrendo. Então, eles colocaram já um teto elevado para inibir o recurso, para dizer assim,
Não recorram, vamos tentar a autocomposição. Vamos tentar negociar, vamos tentar conciliar, vamos tentar mediar, hoje com todas as formas de técnicas de autocomposição. Então, essa é a ideia, tá? Na Justiça do Trabalho. Imaginem pagar para recorrer mais de 6 mil reais. É muito alto para um microempresário. Então, o microempresário ele vai pensar 2 vezes se ele vai ou não recorrer. Então, são situações que a gente vai lidando, que a Justiça do Trabalho tem uma lógica de princípios diferente da Justiça Civil, tá? Mas todas elas não fogem de quê? Vão ter custas, nós vamos ter um valor e nós vamos ter que depositar. Professora, mas eu estou estagiando e a senhora está errada. Tem recurso que não tem custas. Sim, para toda regra tem sempre sua exceção. Eu não disse ainda há pouco que a fazenda pública é dispensada do preparo, é uma exceção. Então, qual é a regra? Como é que eu vou estudar recursos? Regra geral, tem preparo, tem que pagar custas. Regra excepcional, não pagamento de custas. O que é que adoram em concurso e OAB? Perguntar as exceções. Então, tenham muito cuidado, porque a regra geral, o que é que está pressupondo o examinador? Que todo mundo saiba. Então, ele vai querer ir na feridinha, criar probleminha com as exceções, ok? Então, o que é o juízo de admissibilidade? É o chamado conhecer ou não conhecer do recurso. Admitir dentro do seu paradigma formal ou não. Tudo bem? Por que é conhecer do recurso? Se conhecer é um verbo transitivo direto. É estranho, né? No português, é algo que merece a reflexão da gente. A gente não tem que engolir tudo, é só bota água para engolir e pronto. Por que é conhecer do recurso e não conhecer o recurso? É algo que ficou na praxe forense como uma terminologia encadeada de força, e ficou. Então, se você perguntar estilisticamente, formalmente, no nosso vernáculo, o conhecer, conheço o João. Conheço o caso. Eu não digo conheço do João, conheço do Carlos, conheço da Gisele, tá? Mas se firmou um termo de força, forense, um termo jurídico, juridicizado, tá? Para esse aspecto dos recursos. Tudo bem? Então, por isso que fica na decisão, né, colegiada dos tribunais, conheço do recurso, tá? Ou não conheço do recurso. Admito o recurso ou não admito o recurso. Esses são. E se eu não tiver, como eu disse, não será conhecido. Adiante, então. O que é o juízo de admissibilidade? Eu estou aqui para quem está ingressando, natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica desse admito ou não admito, conheço ou não conheço do recurso? O juízo de admissibilidade, como é uma série de requisitos, assim como a gente tem para a ação, os requisitos de admissibilidade, que são os pressupostos processuais que eu falei ainda há pouco, competência, imparcialidade, todas as questões que nós vimos, capacidade postulatória, capacidade processual, capacidade de ser parte, tudo que a gente viu para a ação, a gente também tem isso para o recurso. E esses requisitos de admissibilidade, eles constituem um fator de tanta gravidade que todo o arcabouço do código, quando gravita em torno de requisitos de admissibilidade, constituem requisitos de ordem pública. Então, são requisitos de ordem pública. O que é um requisito de ordem pública, vamos relembrar lá de TGP, de processo 1. São requisitos que independem da parte suscitar, independe da parte postular. Por exemplo, eu sou a recorrida. Eu, nas contrarrazões, o que são as contrarrazões? Como se fosse a minha contestação do recurso. Só que o nome não é contestação do recurso, contestação a gente usa onde? Na ação. Olha o nome técnico. Então, eu sou recorrida. Alguém recorreu contra mim. Contra a decisão, melhor dizendo. Aí eu recorri da
vou contra-arrazoar. Nas minhas contra-razões, eu digo, olha, excelência, não conheça do recurso desse recorrente, porque ele não recolheu as custas, não tem guia de custas. Ele não foi ao banco e não recolheu. Agora nem precisa ir ao banco, né, eletrônico. Né? Antes a gente ainda caminhava até o banco. Então, a guia não foi recolhida, não tem guia no recurso do recolhimento das custas. E eu peço que o recurso não seja conhecido, agora eu vou dar mais um elemento para vocês, porque deserto. O nome é esse mesmo, o fenômeno é deserção, porque faltou o preparo. O que é preparo? Repetindo de novo, o pagamento de despesas processuais. E eu estou dizendo despesa processual, custas, tá, do recurso. Não pagou. Aí eu digo, excelência, não conheça do recurso, mas aí vem a pergunta, se eu esquecer de pedir isso, eu recorrida não pedi, o juiz depende da parte? Quando é questão de ordem pública, o juiz não depende da parte. Quando eu digo juiz, me entendam, por favor, o magistrado ou a magistrada. Se for em segundo grau, é o desembargador ou desembargadora. Se for no Supremo Tribunal Federal, é o ministro ou a ministra. Se for no STJ, ministro ou ministra, vamos relembrar as aulas de organização judiciária e as terminologias. Mas todos são juízes de um modo geral. É porque no Brasil se adora criar uma terminologia, porque na Alemanha eu não tenho. Juiz é juiz, seja de primeira instância, seja de segunda instância, seja da Corte Federal Alemã. O que eu acho certo, se vocês querem a minha opinião, sinceramente, nós deveríamos unificar para o leigo, a sociedade, entender. Porque aí fica, o que é desembargador? Ah, desembargador é o que está no tribunal. Como é? Para a gente, imaginem, já é difícil nas primeiras linhas do direito, imagine ali fora, na rua, o direito achado na rua. As pessoas não entendem. Então, a compreensão, a intelecção deveria ser sobre o quê? Juízes, juízas, de um modo geral. O juiz que está atuando em primeira instância ainda não foi promovido para o tribunal. Quando ele for promovido para o tribunal, o juiz de segunda instância é promovido para o tribunal. E um juiz que galgou tribunais superiores também. Só que no Brasil, tribunais superiores ministros, tribunais intermediários, TJE, TRF, TRE, TRT, nós vamos ter quem? Desembargadores e desembargadoras, e primeira instância, os juízes, tá? E ainda tem mais uma terminologia que eu acho totalmente equivocada também, que é a história do juiz substituto, tá? Ou o juiz titular ou o juiz substituto. Ele é juiz do mesmo jeito, tá? Enfim, mas isso é só uma crítica que não vem ao cabe a caso, tá? Só para dizer para vocês que o juízo de admissibilidade é de ordem pública. Então, se a parte que ela tinha maior interesse e ela esqueceu de suscitar, isso não impede o desembargador, ou o juiz, ou o ministro, e ele é obrigado, porque se a questão é de ordem pública, ela não para no processo. Ela é um coração pulsando. O coração está pulsando vivo lá no processo. Então, se ele está pulsante, o juízo é obrigado, agora eu usei o termo imparcial, o juízo, seja desembargador, seja ministro, seja juiz, é obrigado a declarar a inadmissibilidade do recurso, porque faltou o preparo, porque o recurso é deserto, porque faltou a assinatura eletrônica válida, porque faltou não sei o quê. Agora, um parênteses. O novo Código de Processo Civil, em um substrato de princípios, de valores, de aproveitamento dos atos que eu sempre busquei com vocês. Vocês já perceberam que eu sou sempre pelo aproveitamento, pela flexibilidade do procedimento. Isso eu já era antes do novo código. Um processo custa muito caro no Brasil para a União Federal. Um processo custa hoje, cifras de hoje, em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Isso para começar. Mas, professora, por que é caro? Não é eletrônico? Não é mais papel? Claro que é caro. É a hora do servidor,
é o link da internet, é o programa oficial, que nós temos que ter programas com licenças, tá? O software tem que ser autorizado, licenciado, tá? Então, essa máquina toda do tribunal, por que agora na pandemia se está dizendo o quê? Que nós estamos economizando no serviço público. Por quê? Porque eu estou dando aula agora para vocês dentro da minha casa, com a minha luz, com a minha internet. Percebam. E eu não estou gastando a da universidade, que é uma autarquia, que é poder público. Percebam. Então, existe hoje uma economia para os entes públicos, União, Estados, municípios, Distrito Federal, e para as próprias empresas privadas, raciocinem também, de milhões, chega a bi, tá? A última entrevista que eu li lá dessas estatísticas chega a bi, tá? O alcance da economia dentro de um padrão de eficiência. Discutível. Estou só falando em números gerais, sem entrar no mérito das situações. Mas vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque se um processo é caro para a União, é caro para o Estado, nós temos que aproveitar ao máximo. E se os pressupostos recursais, esse juízo de admissibilidade, ele é invólucro, ele é paradigma procedimental, ainda nem alcancei o pedido da parte, eu ainda nem ingressei no acesso à justiça do mérito, eu tenho que diligenciar, quando eu digo eu quem? O juiz, a juíza, o ministro, a ministra, ou seja, todos os juízes do Brasil inteiro, eles têm que diligenciar, determinando que a parte supra, que a parte sane o vício em 5 dias. Então, percebam, nós temos hoje a conversão desses recursos em diligência, nome técnico, para que sejam sanados os vícios. Isso é aplicando que preceito? Que princípio que nós já estudamos? O artigo 4º do CPC, a primazia do mérito que deve vigorar nos recursos. Então, eu tenho que dizer, no termômetro, quem é mais importante, o juízo de admissibilidade ou o juízo de mérito? Juízo de mérito. Então, se eu tiver qualquer vício no primeiro degrau, que eu usei ainda há pouco essa expressão da escada, nesse primeiro degrau do juízo de admissibilidade, converte o julgamento em diligência, ajeita a casa, limpa a casa, e aí vamos ter o juízo de mérito. Então, o não admitir, o não conhecer, ele tem que ser como última ratio, como última razão de ser. Ele não é a primeira, tá? E era lamentável no Código Velho, contando a historinha que vocês não vivenciaram, eu passei por isso várias vezes, inclusive no tribunal, determinados desembargadores não conhecendo de recurso porque faltaram centavos. Já imaginaram faltarem 10 centavos? 25 centavos? Eu, uma vez, estava em uma turma amiga, fogo amigo, tá, do tribunal, aí o relator, não conheço do recurso porque deserto. Olha o termo técnico. Não conheço do recurso porque deserto. Aí eu disse, excelência, uma parte, Ministério Público, quanto foi o valor que faltou? Aí ele disse 25 centavos, doutora Gisele. Eu disse, excelência, me perdoe, mas dá vontade de abrir a bolsa e tirar a moeda. Eu tenho que homenagear o acesso à justiça ou eu vou homenagear a forma? Que justiça que vocês querem? O novo código homenageou o quê? A forma? E não conhece de 25 centavos que faltaram? Ou homenageou o conteúdo e o mérito do recurso e o acesso à justiça? Que conceito de jurisdição que a gente quer? Jurisdição como forma ou jurisdição como verdadeiro acesso aos direitos sociais, humanos e fundamentais? Que alinhamento que eu quero? Já imaginaram agora na pandemia recursos gravíssimos? Aí a parte não tem todo o recurso imediatamente, está no prazo, na agulha do prazo.
Aí vem a pergunta. Faltou uma besteirinha. Diligência, recolha. Agora, claro, ninguém pode ser pai e mãe da pessoa e nem carregar a pessoa no colo. Se você concede o prazo da diligência e a parte não diligenciar, a parte não recolher, lamentavelmente a chave do sistema fecha. É como se o sistema tivesse portas. E aí eu tenho a chave dessa porta, aí eu tranco. É o trancamento do recurso. Vocês vão ouvir essa expressão. Quando é que eu tranco o recurso? Eu observo a forma. Tem um vício. Eu intimo, olha o termo técnico, intime-se o recorrente, a parte recorrente. Eu agora prefiro, por causa dos elementos de igualdade de gênero, até em prestígio hoje, que é o Dia da Mulher, e as discussões que nós temos de igualdade e as questões de gênero, hoje não utilizar, por exemplo, o recorrente, a recorrente, aí você deve utilizar a parte recorrente, porque aí pode ser masculino ou feminino, porque aí você está usando o termo parte, que é a parte. A parte pode ser homem, mulher, enfim, qualquer um, tá? Então, isso é interessante. Então, são alguns cuidados que hoje a gente tem para levar o país para umas questões de igualdade. Mas isso é só um comentário ao lado. Então, a parte recorrente é intimada, intime-se a parte recorrente para sanar o vício do juízo de admissibilidade no prazo legal. Aí ela vai ser intimada como professora, diário eletrônico. Esse processo já está em recurso, já tem advogado constituído nos autos. A intimação é voltada para quem? Para o advogado. O advogado vai ler o diário eletrônico e vai chegar com o seu cliente e dizer, olha, temos que recolher, senão não vamos conseguir mais nada com o tribunal. Ok? Então, vejam que hoje, até o não conhecer, o caminho do não conheço do recurso nos requisitos de admissibilidade recursal, eu tenho no meio a diligência, em homenagem ao acesso à justiça, em homenagem à primazia do mérito, que é o artigo 4º do CPC, a instrumentalidade das formas e dos atos processuais. A forma não pode se sobrepor sobre o conteúdo. A forma jamais pode ser mais importante e privilegiada, e eu vou usar o termo ruim, ela não pode ser privilegiada, ela não pode ter o quê de gostinho melhor que o conteúdo, que o direito daqueles que estão padecendo e tentando o acesso à justiça. Ok? Tá? E quais são os pressupostos recursais dentro desse juízo de ordem pública? Sempre lembrando disso. Não preclui, o juiz deve decretar de ofício, a parte, mas olha, professora, sabe o que aconteceu? Tinha um advogado, o advogado era o advogado Carlos. O advogado Carlos perdeu o prazo do recurso. Carlos, já perdeste o prazo do recurso, que horror. Então, o Carlos, estou falando mal, malhando hoje o Carlos, perdeu o prazo do recurso. O recurso é intempestivo. Perdão, estou falando besteira, eu queria dar um exemplo de contrarrazões. Houve recurso, o Carlos tem que contrarrazoar para o recorrido, perdão. Quando ele vai contrarrazoar, o prazo já passou. A parte muito chateada, porque o Carlos perdeu o prazo de contrarrazões, tá? Vai a outro advogado, ao advogado João, tá? E o João diz assim, poxa, não tem mais prazo de contrarrazões porque o advogado Carlos perdeu o prazo das contrarrazões, é recorrido, tá? Tá do outro lado, recorrido, não é recorrente. Aí o João diz assim, o que eu vou fazer? Não tem mais prazo. O que é que ele pode fazer? Ele pode suscitar um desses problemas da admissibilidade no tribunal por simples petição, mesmo sem ter mais prazo de contrarrazões. E por que eu vou dizer que pode? Porque a questão é de ordem pública. Então, a gente não perde causa, a gente cava questões
de ordem pública. Ah, olha, a Gisele, Ministério Público. A Gisele perdeu o prazo das contrarrazões. Perdi o prazo das contrarrazões. Mas na hora da sessão, amanhã tem sessão. Amanhã eu estou lá na sessão online e eu olho o processo e digo, meu Deus, na tela, eu esqueci de fazer as contrarrazões, perdi o prazo, sou desidiosa. Como eu posso salvar? Eu posso levantar a mãozinha lá e suscitar uma questão de ordem pública. Que questões de ordem pública eu posso suscitar? Essas atinentes aos pressupostos recursais. Então, eu posso levantar em sustentação oral, vamos lá, quais são os pressupostos recursais? Vamos um a um. Cabimento. Excelência, a parte ingressou com um recurso que não é cabível. Então, eu quero que a senhora, tá, excelência, ou o senhor, não conheça do recurso. O que é cabimento? Cada recurso, nós vimos no encontro passado, ele cabe, cada decisão, cabe um único recurso. Se é da sentença, recurso ou apelação. Se é da decisão interlocutória, agravo de instrumento. Então, a pergunta que paira no ar é, se eu ingressar com um recurso errado, ele pode ser tomado pelo correto? Nós vimos na aula passada que existe a possibilidade de aproveitamento pela fungibilidade, mas nem tudo é fungível. Quando a gente estudar recurso a recurso, a gente vai observar que o cabimento é uma mola técnica do sistema. É por isso que precisa de advogado. Porque se cada um pudesse ingressar com o recurso errado e ele ser tomado como correto, eu não precisava de advogado. Eu ia lá, contava minha história para o juiz ia depurar. Lembrem-se que vocês estudaram desde a introdução ao estudo do direito, dá-me os fatos que eu te darei o direito, não precisa mais de advogado no mundo. Porque aí eu vou lá, eu parto sozinha, conto a minha história e acabou. Não, o recurso é técnico. Eu não posso errar o cabimento do recurso, mas existem situações excepcionalíssimas onde cabe o recurso errado ser tomado pelo correto em aplicação a uma fungibilidade. Fungibilidade recursal para aproveitar em homenagem acesso à justiça. Em homenagem, primazia do mérito. Mas isso não pode ser usado toda hora. Então, qual é que é o cabível? Sentença, apelação. Decisão interlocutória, agravo. Tá? Eu ainda não estou dizendo, professora, eu estou vendo lá no escritório agravo de instrumento. Eu já vi agravo interno, aí a gente vai estudar cada agravo. Nós temos essencialmente, resumindo aqui, o agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo em sede de recurso especial extraordinário. Aí a gente vai estudar um a um. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? O cabimento é de ordem pública. Eu não posso ficar aplicando a fungibilidade toda hora, que é o que eu disse, senão nem precisa de advogado, porque aí não tem mais o elemento técnico, tá? Então, o cabimento é uma questão de ordem pública. A pessoa tem que ingressar por meio do seu advogado com o recurso adequado, com o recurso correto, que não haja erro grosseiro, tá? Bom, legitimidade para recorrer. Quem é que pode ingressar com o recurso? Qualquer um pode recorrer? Não. Só quem pode recorrer é quem é vencido, quem é sucumbente. Eu até não anotei aqui, mas eu vou escrever a palavra. Quem é o legitimado? É aquele que tem sucumbência. Tá? Quem é que vai ingressar com recurso? Quem perde. E eu posso perder no todo ou posso perder em parte. Mas olhem o que eu vou dizer aqui, um parênteses. Eu tenho um legitimado atípico. Qual é o legitimado atípico? Que é o terceiro. O terceiro pode recorrer? Pode. Desde que ele prove o que está aqui no item 3, o interesse no recurso.
Quem é que pode ter um interesse em um recurso? Vamos para um exemplo prático. Vamos lá. O Ministério Público do Trabalho ingressa com uma ação coletiva para proteger trabalhadores de um hospital público. Vamos colocar logo um hospital público, tá? Hospital mesmo do município, concessão mesmo via União, Estado, município, ou seja, verba pública. Hospital público. Aí, quem participou da relação processual da ação? MPT, hospital. Quem é que pode recorrer além do hospital? Quem vocês acham que poderia recorrer? Além do hospital, além do MPT. Quem é que poderia ter um interesse? Quem é que pode demonstrar necessidade para o recurso? Quem é que pode demonstrar a pertinência para o recurso? Quem é que pode demonstrar a utilidade do seu recurso? Pode o sindicato dos trabalhadores vinculados a esse hospital recorrer? Claro que pode. O sindicato é tão legitimado quanto o Ministério Público. Se tiver uma associação de funcionários do hospital, o que é uma associação? Ela é criada voluntariamente, existe uma vontade em comum na associação, porque eles têm o sentido do associativismo, correto? Ou seja, uma união de interesses, eles querem ou não preservar os empregos, eles querem ou não defender os direitos e se aliam ao Ministério Público. Então, também pode ter interesse. Pode uma ONG, uma organização não governamental, poderia a OIT, Organização Internacional do Trabalho, poderia a ONU, Organização das Nações Unidas, nessa causa específica que eu forneci como exemplo, que é vinculada ao trabalho, seria mais interessante você pensar na OIT. Mas imagine uma causa na Justiça Federal que trabalhe questões entre países, uma questão que pode gerar um conflito de porte internacional, um conflito que hoje a gente trabalha as questões de cooperação jurídica transnacional, internacional, uma cooperação jurídica internacional, estou repetindo o termo, uma questão, vou repetir o termo, transnacional, plural. Eu pergunto para vocês, pode um desses organismos internacionais? Claro que pode. Então, vai depender o que é a demanda e se este organismo consegue provar a sua utilidade como recorrente, a necessidade do recurso. Eu vi que teve uma perguntinha aqui no chat, eu estou tentando abrir, tá? Vamos lá. Cadê? A pergunta foi também do Matheus, muito bom. Então, no caso do sindicato, há uma substituição processual? Perfeito, Matheus. O que é a substituição processual? São de todos os legitimados coletivos, tá? O sindicato é um deles, a associação é outro deles, o próprio Ministério Público, a própria União, o próprio Estado, o próprio município. Todos esses legitimados, eles ingressam com o nome próprio, vai estar lá escrito Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Mas ele não está defendendo o direito e o interesse do sindicato, ele está defendendo o direito e o interesse de quem? Dos sindicalizados. Matheus pergunta, é uma legitimidade recursal para esses que estão ingressando como terceiros concorrentes? Perfeito, perfeito. É uma legitimidade, se vocês quiserem no latim, ad recursum, ou seja, para o recurso. Então, quem é o terceiro que aparece no recurso? É aquele que prova o seu interesse. E o que é interesse, professora? É o binômio utilidade-necessidade. Eu tenho
O meu recurso é útil e eu tenho necessidade de recorrer. Agora, eu dei exemplos aqui, tá? Forneci exemplos com pessoa jurídica. Eu poderia ter com pessoa física. Eu poderia ter tranquilamente com pessoa física. O João e o Antônio, por quê? Porque é locador e locatário. A ação foi contra o locador. O locatário pode ser atingido se a ação é contra o locador? Pode, porque se diz respeito ao imóvel, vai afetar o locatário. O locatário pode interpor um recurso como terceiro? Pode. Ele tem interesse, ele tem utilidade nesse recurso, esse recurso é útil, e ele tem necessidade, porque ele não quer que atinja a situação jurídica dele. Ou seja, o recurso de terceiro equivale ao instituto da ação de intervenção de terceiros. Lembram que nós estudamos as intervenções de terceiros? Para o recurso, o nome não fica, não se escreve intervenção de terceiro, se escreve só o quê? Recurso de terceiro. E o que é que o recurso de terceiro tem que provar? A utilidade e a necessidade. Esse é o interesse em recorrer. Então, o interesse em recorrer com a legitimidade, eles andam juntos. É um pressuposto subjetivo do recurso. A parte tem que ser legítima e provar o interesse. Quando a parte já é parte do processo, ela prova o seu interesse como? Quando ela perde. Quando ela perde em parte ou totalmente. Aí já está provado, naturalmente, o meu interesse. Eu estou recorrendo porque eu perdi. No meu interesse, no meu direito. Agora, quando é um terceiro que ele atravessa o processo no recurso, porque ele não ingressou lá na ação, aí ele vai ter que provar no caminho recursal. O melhor mesmo, meus caros, como advogados e advogadas, é vocês ingressarem desde o nascedouro. Mas tem situações que a gente não sabe do processo. A gente vai saber do processo só lá na frente. Professor, isso já aconteceu com a senhora? Já. Eu fui descobrir como o Ministério Público com um processo lá em recurso. Aí eu entrei no recurso. É muito pior. Por que é muito pior? Porque as provas já foram produzidas. Aí, se eu precisar reabertura de prova, é mais difícil para eu conseguir isso. Porque aí os juízes no tribunal, que são os desembargadores e desembargadoras, eles não vão gostar, porque o processo já está todo encadeado. Se eu atravesso só no tribunal e peço uma diligência de prova, vai ou não vai demandar um tempo maior desse processo? Claro que vai. E vai gerar, às vezes, um caos. Já imaginaram se eu peço perícia no recurso? Digo, olha, excelência, o Ministério Público não participou desse processo. O processo é nulo e agora eu quero perícia. Já imaginaram o que pode criar nesse processo? Pode criar uma nulidade, um erro improcedendo que derrube todo o processo, porque faltou a perícia. Então, eu posso, no tribunal, porque faltou a intimação do Ministério Público, ele era parte obrigatória, como custos legis, como fiscal da ordem jurídica, fazer uma confusão que derrube todo o processo. Por quê? Porque houve um erro lá atrás do juiz não ter intimado a gente. Então, isso é complicado. Como nós temos que ter uma visão moderna do processo, sempre como um processo adiante, como um processo, como um caminho que eu tenho que aproveitá-lo, a gente tenta fazer um recurso de terceiro não para derrubar o processo, mas apenas diligências que consigam, no tribunal, colocar ele no trilho. Mas há diligências que não tem jeito, que você precisa da primeira instância, do juiz lá do início da causa. Aí derruba todo o processo. Aí é efeito dominó, cai tudo. Não tem jeito. Essas situações têm que ser excepcionais. Ah, professora, mas pode ser favorável ao meu cliente, eu vou ganhar tempo para ele. Cuidado, porque essas frases de pegadinhas, de eu vou criar uma situação porque ajuda o meu cliente, porque eu vou ganhar mais tempo, vocês vão ser multados por litigância de má-fé, vocês vão cometer abuso do exercício do direito processual e vocês vão estar rompendo a ética do processo, que é a boa-fé objetiva. Então, cuidado
porque hoje as multas já não são tão baixinhas assim, tão brincadeirinha. E mais, se você for um advogado público e provocar uma situação dessas, ou você for um membro do Ministério Público, você pode sofrer processo administrativo disciplinar. Lembrem-se disso, tá? Que nós não temos só a questão de pagamento de multas. Você, como advogado, pode responder dentro da OAB com processo disciplinar. Você tem outras implicações de níveis de responsabilidade. E mais, a parte pode te processar e pedir uma indenização porque você gerou para ela um dano. Porque quando existe a litigância de má-fé, quem é que paga essa litigância de má-fé? A parte ou o advogado? A parte. E aí a parte depois vai em cima do seu advogado, pleiteando a indenização pelo erro que ele causou para a parte. Então, cuidado. Hoje é muito comum e essas ações são todas abonadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexistência de fato impeditivo de recorrer. Eu não posso recorrer se eu já desisti. Se eu desistir dos recursos, se eu, esponte própria, espontaneamente, eu já desisti dos recursos, olha o artigo 998. Professora, por que a senhora vai desistir de recurso antes de recorrer? Porque eu posso ter fechado um acordo maravilhoso. Eu posso ter tido uma técnica de autocomposição, e pode ser judicial, dentro do processo, ou extrajudicial. Por exemplo, o João é advogado de uma das partes, e eu sou advogada da outra parte. Ele liga e diz assim, olha, esse processo está um rolo só, vamos tentar, entre os nossos clientes, fazer um acordo? Mas, João, eu argumento, já está em grau recursal, a gente já vai recorrer. Aí ele diz, não, bora tentar um acordo, até parcela e tudo e tal, vamos supor que dê certo. Aí ele pega e diga assim, tá, mas aí eu quero que você desista do recurso que você já ingressou. Vamos supor que eu já tenha ingressado com recurso, aí eu desisto. Vamos supor que eu não tenha ingressado com recurso, aí eu vou ter que renunciar ao direito de recorrer. Então, olhem o que eu vou escrever aqui. Desistência é diferente versus renúncia. Renunciar no recurso, você renuncia ao direito de recorrer. Qual é aí a linha fina da diferença? Desistir, eu desisto do que já está no processo. Renunciar é ato prévio, ainda não está no processo. Então, se eu estou fazendo um acordo, se já houve recurso, aí qual é o termo correto? Desistir. Se eu estou fazendo um acordo em que não há recurso, qual é o termo apropriado e técnico? Eu vou renunciar ao direito de recorrer. Ok? Então, renunciar é um ato prévio, é um ato antes, é um ato antecedente ao recurso, e desistir é um ato posterior após o recurso já existir. Ele já está nos autos. Tudo bem? Por isso que tem os dois nomes. Por isso que, tecnicamente, eu não devo errar, como advogada. Tempestividade. O que é a tempestividade? A tempestividade é o prazo. Qual é o prazo dos recursos? Aí, vocês já estão sob a égide de um código que é muito mais claro, de um código que tem uma argumentação de coerência. O Código de 73, ele tinha tantos prazos, o Código de 39 tinha até prazo em hora. Prazo em hora, já imaginaram? Trabalhar com prazo em hora é um caos. Porque nunca vai ser perfeitinho, o judiciário pode não estar aberto, enfim, N situações que nós tínhamos lá, desde o CPC de 39, e o CPC atual corrigiu. O que é que fez o CPC atual? Qual é o prazo coringa, o prazo geral? 15 dias. Então, apelação, 15 dias. Recurso especial, 15 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. Como é que é esse prazo? O prazo, lembrar lá da ação, prazo em dias úteis, para não deixar os advogados desesperados trabalhando os finais de semana, não é prazo corrido, é prazo em dias úteis, e
nós podemos ter, eventualmente, uma questão de suspensão, uma questão de interrupção do prazo. Aí são casos todos legislados, tá? Que nós já vimos em suspensão de prazo e interrupção do processo, suspensão do processo. Preparo. E vamos voltar recurso a recurso. Preparo. O que é preparo? Preparo, eu comecei hoje com vocês com um exemplo e agora eu fecho a linha, tá? Preparo é o pagamento de despesa processual em sede recursal. Quando é que eu vou pagar a despesa processual? Qual é a despesa processual? Existem duas despesas processuais no recurso. As custas, tá? Que já vem na decisão. A decisão diz quais são as custas, tá? O elemento de custas. E o porte de remessa ou retorno, que eu vou escrever aqui, é o chamado PRR. Porte de remessa e retorno. O que é o PRR? O PRR nada mais é do que o correio. Tá? O recurso vai para Brasília e volta de Brasília. Então, eu pago PRR em recursos aos tribunais superiores. Professora, não estou entendendo nada. Processo eletrônico, eu tenho que pagar PRR? Olhem o que eu vou dizer. O Brasil ainda está sob a égide de duas ordens: processos eletrônicos e processos físicos. Então, nós ainda temos reminiscência de processos físicos. Ah, professora, eu estou estagiando na Justiça do Trabalho e não tem quase mais nada. Perfeito, mas só que a Justiça do Trabalho é só um dos modelos dentro de justiça, dentro do Pacto do Judiciário Brasileiro. Então, por exemplo, o TRF ainda tem muito processo físico, os tribunais estaduais ainda têm muitos processos físicos, claro. A ideia é gradativamente isso ir rareando, vai ficando rarefeito, e nós temos, nós chegarmos, melhor dizendo, alcançarmos uma cifra de praticamente 100% de processo eletrônico, mas até então nós não temos. E como é esse processo físico? Eu vou ter que mandar pelo correio. E quem é que vai pagar? O custo é do poder público ou o custo é da parte que quer recorrer? Recurso é o quê? Um ato voluntário da parte. Então, a parte arca com esse custo. A parte que tem que despender esse valor. Perfeito? Então, custas é o elemento do vencido. Eu fui vencida em custas, e o porte de remessa e de retorno nada mais é do que uma taxa, do que um pagamento em função da prestação de um serviço de correios. Claro, hoje isso já está ficando muito ínfimo, porque já se tem também os chamados malotes integrados, a justiça já está conseguindo caminhar melhor dentro de uma questão de acessibilidade. E mais, não vou falar em custas e nem, obviamente, em despesas processuais para os vulneráveis, para os hipossuficientes. Lembrar logo disso, tá? Nós não vamos ter custas nem estas questões de pagamentos de despesas para os vulneráveis, para os que estão sob a égide de uma situação de necessidade. Isso é muito discutível quando é pessoa jurídica, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa, geralmente microempresa pede também para ser dispensada, desesperada, para poder recorrer, só que, lamentavelmente, o acesso no Brasil a essas questões de dispensa, como a Samantha está colocando, de justiça gratuita, elas são especialmente visualizadas para as pessoas físicas hipossuficientes vulneráveis, tá? Eu estou falando os dois termos porque vocês vão ler em determinados doutrinadores o critério da hipossuficiência. Hipossuficiência, eu tenho hipossuficiência econômica, quer dizer assim, olha, eu recebo um salário mínimo, eu recebo no máximo 2 salários mínimos e ainda tenho que prover 3 filhos, prover 2 filhos, tá? Eu recebo 2 salários mínimos e eu tenho que prover um idoso, uma idosa, uma mãe, um pai, um tio, sei lá, tá? E aí cada um vai e conta os seus problemas. Mas eu tenho a chamada também hipossuficiência técnica, as questões discutíveis,
né? Que aí pode varar até em termos de uma pessoa jurídica, uma microempresa, que é uma MEI, enfim. Aí vai embora a discussão. Ou uma empresa que está em um processo de situações que a gente tem da própria legislação de falência, de recuperação judicial, aí vai embora, tá? Vai embora, a situação é bem mais ampla. O que eu queria trazer para vocês é que, via de regra, essa associação, o Matheus fez aqui no chat um comentário, a Justiça Criminal adotou o PJE há algumas semanas, é verdade. Então, em determinados segmentos da organização judiciária brasileira, nós estamos ainda engatinhando, nós estamos com um elemento ainda muito incipiente, muito principiante do que seja o processo eletrônico. E a justiça gratuita interfere no pagamento de honorários? Boa pergunta, Samanta, olha só. Honorários, eu tenho dois tipos de honorários. Honorários contratuais, que é contrato com o advogado da parte, e honorários sucumbenciais. Quem perde a causa paga os honorários para o advogado da outra parte. Então, são dois elementos de honorários. Você, com a justiça gratuita, não vai poder questionar os chamados honorários sucumbenciais se a parte é detentora de justiça gratuita, tá? Ainda que a própria reforma trabalhista tenha colocado, tá, possibilidade de honorários, mas o nosso TRT8 declarou a inconstitucionalidade, tá, pelo incidente de declaração de inconstitucionalidade, porque imagina os coitados dos trabalhadores ainda terem que sofrer honorários sucumbenciais. Então, houve uma lógica, porque o Supremo ainda não analisou essa ADIM, existem várias ADIMs no Supremo Tribunal Federal sobre a legislação trabalhista, e a legislação trabalhista, professora, por que ela colocou essa carga de honorários sucumbenciais? Ela colocou justamente para imprimir uma lógica de trato, de conduta ética, porque o que é que acontece com muitos trabalhadores? Claro que isso não é regra geral, que eu vou dizer aqui, mas lamentavelmente começou a ocorrer com frequência na Justiça do Trabalho. Os advogados as partes reclamantes ouvirem muitos advogados dizendo assim, tu tem direito a 1 milhão de dano moral, tu tens direito a 500 mil de danos morais e materiais, então quantias elevadíssimas, ações milionárias na Justiça do Trabalho, pedindo horas extras absurdas. Vou dar exemplos para vocês. Horas extras absurdas, horas em itinere. O que é hora em itinere? Que nem existe mais, tá? Com a reforma trabalhista ela caiu, porque se pedia o céu, a terra, as galáxias, tá? Nessas reclamações. Horas em itinere eram as horas de percurso. Ou seja, o tempo que eu levo para alcançar o meu trabalho já seria computado como hora de trabalho. Então, pediam quantias assim absurdas, horas extras, dano moral. Aí, dano moral, pensa em dano estético, dano à imagem, dano não sei o quê. Então, invenção da invenção da invenção. O que é que aconteceu? Ninguém está dizendo que não exista isso, tá? Danos existenciais, que hoje é uma lógica muito importante no direito civil, o dano existencial. Mas para dizer para vocês, resumindo aqui, em alguns exemplos, tá? Que muitos desses casos, a parte não tinha direito a nada, reclamante. Era invenção de história para colar no judiciário. Então, era loteria de processo, tá? Era padrão lotérico. Então, essas loterias de processo se avolumaram, causas, às vezes, milionárias, causas gravíssimas. Imaginem, se isso for com um trabalhador, até vá lá para a empresa, mas imaginem empresas com 1.000 trabalhadores reclamando na Justiça do Trabalho, pedindo tudo isso. 2.000 trabalhadores, 3.000, 4.000. Então, determinadas empresas fecharam as portas. Nós tivemos algumas, inclusive, aqui no estado do Pará, com condenações elevadíssimas, sem conseguir quitar, problema de defesas também, advogados que perdiam prazos, defesas extremamente deficitárias, com problemas técnicos graves, então geraram dívidas assim, para essas empresas trabalhistas, de créditos trabalhistas, que elas não conseguiam cumprir. Então, hoje,
A reforma trabalhista, quando o Congresso se deparou com a reforma trabalhista, disse, não, vamos também acabar a farra do reclamante, né? Porque o reclamante chega lá no seu trabalho, pode tudo, pede tudo contra as empresas, e como a lógica da nossa sociedade ainda tem um capitalismo empresarial, um capitalismo concorrencial muito alto, a reforma trabalhista ficou com uma cara empresarial, dentro desse aspecto de tributar, de taxar, de gerar um ônus, melhor dizendo, tá? Sobre o reclamante. Só que o nosso TRT-8, ele deu um corte nisso e o Supremo ainda não se posicionou. A gente está esperando que em 2021 ele aprecie essas questões de inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Tá? Continuando. E, por último, regularidade formal. Regularidade formal são os aspectos formais. O mínimo de forma, apresentação, a assinatura eletrônica. Nós tivemos uma discussão muito grande, que eu quero repassar para vocês, no início da lei de processo eletrônico. E os tribunais não aceitavam documentos que não estivessem vertidos no programa de PDF-A. PDF-A. O que era um absurdo, porque é só converter do PDF para o PDF-A. A lei do processo eletrônico, ela tem um quadrinho lá mínimo. Eu não posso converter em diligência e pedir para o advogado ajeitar o documento PDF, PDF-A, e alguns juízes, de uma maneira exacerbada no formalismo, não admitiam demandas que não estivessem com documentos em PDF-A. Nós conseguimos reverter isso nos tribunais, e os tribunais adotaram a primazia do mérito, o acesso à justiça, mas nós tivemos esse problema. Voltando aos pressupostos recursais, vejam, eu falei em cabimento, que também é chamado, vou colocar aqui ao lado, de adequação, tá? Legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, que é o binômio, vou colocar necessidade mais utilidade, inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. Vou colocar aqui abaixo uma observação nesse, que não pode ocorrer preclusão lógica. Eu não posso fazer o acordo e amanhã recorrer. A pessoa vai dizer assim, você é doida? Como é que você aceita a situação, faz o acordo, e no outro dia você ingressa com o recurso? Então, já ocorreu preclusão lógica. Se você renuncia, preclusão lógica, não pode recorrer. Tempestividade, preparo e forma. O que eu queria dizer para vocês? Alguns livros de doutrina, eles utilizam nomenclaturas diferentes, tá? Nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Eu coloquei aqui para vocês, requisitos de admissibilidade, são todos esses, ou pressupostos recursais, que a doutrina costuma chamar intrínsecos e extrínsecos. E a doutrina também costuma chamar objetivos e subjetivos. Subjetivos ligados ao sujeito que está recorrendo. Então, seriam quem? Legitimidade e interesse. E os outros seriam tidos objetivos. Extrínsecos, quando eu dependo do banco, com a guia, quando é a questão do prazo, porque depende da lei, então seriam extrínsecos a tempestividade, o preparo e a forma. E o resto, no raciocínio, cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato, impeditivo, modificativo e extintivo, seriam intrínsecos. Então, isso vocês vão observar que será tranquilo quando fizerem a leitura de vocês, tá? Mas a Beli está fazendo uma pergunta, eu vou já lá na pergunta. Sim, Beli, vamos lá. Professora, por falta de conhecimento prático, tenho uma dúvida. O pagamento das custas é feito como? Precisa ser à vista e é por transferência, cartão? Olha só. Hoje, inclusive com a própria pandemia, se acirrou a questão do processo eletrônico. Você hoje pode fazer transferência.
Você hoje tem, olha o que eu vou dizer para você, você tem na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal e na Justiça Estadual a possibilidade de pagamento de acordos com cartão de crédito. Você tem maquininha dentro da Justiça. Então, hoje, você desburocratizou o acesso. Se você me perguntar, professora, como era no processo físico? O processo físico era terrível. Os estagiários penavam, porque o advogado não ia querer, nem a advogada nunca fazer isso. Ia o estagiário ou a estagiária para o cartório, ficava lá esperando a boa vontade do secretário, expedia a guia, era uma guia que ele digitava, tá? Na minha época, ainda tinha até máquina de escrever. Imagina, quando eu não tinha computador. Aí se usava um carbono para ela sair em 3 vias. Aí eu esperava ele fazer essas 3 vias. Aí ia no banco oficial. Qual era o banco oficial? Do Estado, Banco Pará, e da Justiça Federal, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Aí eu ia, recolhia um caixa, entrava na fila, tá? E aí voltava para anexar com o recurso. Tá? Era horrível. Com a digitação, essas guias, nada burocrático, né, Beli? Aí, com a digitalização, a questão do acesso ao computador, as guias já são expedidas automaticamente e você já consegue imprimir e ter o acesso. Só que aí, ainda com a lógica do papel. Tá? Só que hoje nós já conseguimos mudar essa lógica. Eu já faço pelo sistema da internet e já cai no meu sistema, tá? Aquela autenticação da guia, e aí eu já faço referência juntando no próprio PJE PDF. Então é muito mais tranquilo. Agora, gera problema? Gera problema. Nós tivemos um dia desses, aqui na Justiça do Trabalho, um advogado que pediu para fazer sustentação oral no tribunal. O tribunal não ia conhecer do recurso dele, tá? Porque dizendo que era deserto, porque a falta de preparo, o que é que acarreta? O fenômeno da deserção, ou seja, o recurso é declarado deserto, porque não houve o pagamento que deveria. Aí, o que é que aconteceu com o advogado? Por que ele queria fazer sustentação oral? Porque teve um problema do sistema do banco. O Banco do Brasil, uma pane, tá, de sistema, e aí não apareceu, tá, aquele registro eletrônico. O advogado dizia que tinha e não se conseguia aferir no banco. Então, na dúvida, eles resolveram não conhecer. Aí o advogado disse, não, vocês têm que pelo menos me dar uma diligência, porque aí eu vou no banco e eu consigo uma certidão do problema da indisponibilidade do sistema do banco. Então, a gente pode ter N problemas também com a informática, tá? Eu não tenho a menor dúvida com a parte da tecnologia digital, parte de TI. Mas seria mais ou menos isso que eu gostaria de dizer a vocês. Tá? Professora, a gente está terminando hoje pressuposto recursal? De jeito algum. Por exemplo, apelação, como eu vou começar? Todos os pressupostos recursais da apelação, vamos dizer, tempestividade da apelação, tanto. Endereçamento, que é o cabeçalho, forma, tal competência. Quem é que analisa o juízo de admissibilidade? Tal tribunal. Tudo bem? Então, isso é só uma primeira visão dos pressupostos recursais de modo genérico. Porque, além desses pressupostos genéricos, nós temos os chamados pressupostos específicos de admissibilidade. Por exemplo, para se ingressar com um recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, repito, para se ingressar com um recurso extraordinário, ou seja, o nome dele não é ordinário, o nome dele já é um recurso extraordinário, excepcional, da legislação brasileira constitucional, porque antes de processual ela é constitucional. Pergunto a vocês qual é o pressuposto específico, sem ter estudado recurso extraordinário. Eu posso bater lá no Supremo por qualquer demanda, demanda de briga de vizinho, briga de galinha, melancia. Estou falando jocosamente a situação para vocês entenderem que não é qualquer causa
que vai ao Supremo Tribunal Federal. São causas que têm que ter repercussão geral. Repercussão geral, vocês já devem ter ouvido, de direito constitucional. A repercussão geral é um requisito específico de admissibilidade do recurso extraordinário. Então, tem que ser uma causa que tenha uma repercussão social, econômica, política, jurídica, para o Supremo sair da sua inércia e apreciá-la, tá? Então, existem os chamados, repito, pressupostos específicos de admissibilidade ou pressupostos específicos recursais. Como nós vamos saber, professora? Recurso a recurso, que a gente vai no genérico e vai no específico, vai no genérico e vai no específico. Bom, outra questão da teoria geral dos recursos que nós precisamos estudar um pouquinho, tá? Também não vamos esgotar hoje, porque vamos ver recurso a recurso. Isso é só uma primeira visão e estudo de vocês. Quais são os efeitos dos recursos? Bom, eu dei entrada na minha apelação, o que é que ela provoca? Eu dei entrada em um agravo de instrumento, o que é que ele provoca? Eu já posso ser executada? Eu perdi a causa. Eu tenho que pagar 500 mil reais. Já podem chegar no meu patrimônio, tirar o meu carro, bloquear minha conta bancária, pegar até o meu passaporte? Ou seja, medidas de executividade, medidas de eficácia para cumprimento da decisão, mas ainda não está em grau recursal, professora. A senhora já pode ser executada. Eu só não vou ser executada, eu vou falar agora pela negativa, se o meu recurso tiver efeito suspensivo. Que é uma frase um pouco equivocada, que o professor José Carlos Barbosa Moreira sempre fez ressalva. Essa minha frase aqui, ela tem equívocos no português. Vou repetir a frase para vocês acompanharem e entenderem. Não é o recurso que tem efeito suspensivo, é a projeção da peça recursal que promove o obstáculo para a eficácia da decisão. Por isso que o professor Barbosa Moreira preferia o termo efeito obstativo. Então, o professor Barbosa Moreira brigava com este nome. Ele dizia que efeito suspendeu o quê? Só porque eu entrei com o recurso? Não. É um efeito obstativo que o recurso gera, ou seja, o recurso ele vai obstaculizar os efeitos da decisão proferida, da decisão prolatada. Agora, se tiver risco de vida, se tiver risco à saúde, se tiver risco de fugir o pai com a criança, ou a mãe fugir com a criança, será que todos os recursos podem ter esse efeito suspensivo ou obstativo? Então, em determinadas situações, os recursos serão recebidos sem esse efeito. Mas se vocês me perguntarem qual é a regra geral, professora, a regra geral ainda é, no processo civil brasileiro, lamentavelmente, o efeito suspensivo ou obstativo. Professora, mas eu posso comprovar no meu recurso que a minha situação é grave e tentar tirar esse efeito suspensivo? Sim. Aí você vai ter que aduzir provas no recurso. Lembram da minha aula de provas, que eu disse que prova não é só no dia da audiência, prova é prova também em recurso, prova pode ser prova até o Supremo Tribunal Federal, prova pode ser a qualquer momento do processo, e a pergunta do Matheus no chat é maravilhosa. O Matheus fez a seguinte pergunta no chat. Pedido liminar no recurso? Perfeito. Vamos fazer um exemplozinho, que nós já estudamos tutela provisória. Eu ingresso com uma ação, que eu peço uma tutela provisória de urgência, que é um medicamento para que seja
privilegiado o direito à saúde e, portanto, o direito à vida do meu cliente. O juiz, em primeira instância, nega a minha tutela provisória. Ele diz: indefiro porque você não me comprovou a urgência, não me comprovou que se trata de uma doença grave, não me comprovou os elementos para essa tutela provisória. Aí, o que é que eu vou fazer? É uma decisão interlocutória, porque foi um pedido de tutela provisória, já sabemos que a decisão interlocutória é aquela que não promove o esgotamento de fase do processo, ela apenas está decidindo um obstáculo, uma questão incidente do processo. Aí ele negou. Qual é o recurso cabível? Pressuposto de admissibilidade, recurso de agravo de instrumento. Ingressei com o agravo de instrumento no tribunal. O agravo de instrumento, eu peço de novo a medida liminar. Eu peço de novo, como fez a pergunta do Matheus, a medida liminar que se traduz tecnicamente como um pleito de antecipação de tutela provisória recursal, porque é dentro do recurso. Então, você pede que seja concedida no recurso. Então, nesse caso, não haverá o efeito suspensivo. Pode haver o chamado efeito ativo, é conceder a tutela no recurso. O efeito ativo, vai ativar. Agora, se ele indeferir, suspenso. Entenderam? Então, quando não suspende, executa provisoriamente. Quando suspende, não pode ter nenhum efeito produzido daquela decisão. Tudo bem? A gente vai aprofundar próximos encontros. Efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é o que está presente em todos os recursos. Todos, sem exceção. O que é o efeito devolutivo? É a possibilidade da revisão, da rediscussão, de abertura cognitiva nova. Então, eu esgotei com o juiz não entendeu o meu pleito e eu perdi. Eu vou reabrir a cognição, eu vou reabrir a discussão com quem? Com o tribunal. Mas, Gisele, eu posso reabrir a discussão com o mesmo juiz? Nós vamos ver que sim. Qual é o recurso? Embargos de declaração. E com o tribunal? Apelação. E com o Supremo Tribunal Federal? Recurso extraordinário. E com o STJ? Recurso especial. Então, a cada recurso cabível, a matéria do meu recurso exprime o efeito devolutivo. Eu devolvo para ser reavaliada, reapreciada. Ok? Alguns doutrinadores, minoritariamente, dizem que quando é para o próprio juiz, para o próprio magistrado, não teria efeito devolutivo. Que efeito devolutivo seria quando é para o outro tribunal? Isso é extremamente discutível. Só quem comunga desse entendimento com todas as vênias, e aí eu digo 1 milhão de vênias, porque são 2 autores a quem eu faço assim, olha, eu rendo todas as homenagens, mas lamentavelmente não concordamos com eles. Professores Humberto Teodoro Júnior e o meu amado mestre, grande mestre, já no céu, olhando por nós processualistas, que é o professor José Carlos Barbosa Moreira. Eles 2 afirmam que seriam inconcebíveis os embargos de declaração traduzirem o efeito devolutivo, porque volta para o mesmo juiz, porque o ato foi dele, eu estou voltando para ele corrigir o ato dele, porque para eles a concepção de devolver é devolver para outro degrau, devolver para o outro degrau, devolver para o outro degrau, mas só que a grande maioria dos doutrinadores, e aí aos quais eu me alinho, tá? Dizem que todos os recursos do CPC têm efeito devolutivo. Tudo bem? E o que é o efeito devolutivo? É devolver as matérias que eu quero que sejam reapreciadas.
Por que são as que eu quero? Porque recurso é ato voluntário da parte. Se não tiver a voluntariedade, nós já vimos que não é recurso. Qual é o nome? Remessa de ofício, que é para proteger, para tutelar a fazenda pública, tá? Matheus com uma perguntinha. Vamos lá na pergunta. Estou tentando abrir aqui, Matheus, quando eu paro um pouquinho, que é para ler e poder interpretar. O Matheus fez a seguinte pergunta: professora, a senhora mencionou anteriormente que prova pode ser apreciada em todas as fases processuais. No entanto, a súmula 7 diz que o recurso especial não pode reexaminar provas. Perfeito. O recurso especial, eu vou trabalhar ele lá na aula de recurso especial, mas para matar logo a curiosidade, vamos lá. O recurso especial, ele não é o sítio, e muito menos o recurso extraordinário para reexame de fatos e provas, porque eles são recursos de direito. São recursos para discutir tese jurídica. São recursos para estabelecer a interpretação. Que interpretação? O STJ das leis federais do país e o STF da Constituição. Então, quem é que estabelece a premissa de intérprete de Constituição? STF. Quem é que estabelece as premissas de intérprete do ordenamento jurídico como um todo das leis do Brasil? STJ. Então, a súmula 7 não é, Matheus, só a súmula 7. Nós temos a súmula 7, a súmula 9, a súmula 11, a súmula 282, a súmula 356. São várias súmulas. Essas súmulas, quando elas têm essa frase que STF e STJ, e eu já vou incluir os dois, tá, Matheus? Que são os dois. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, eles não reexaminam fatos e provas, é para eles não ficarem discutindo a briga do vizinho. Porque é esse o papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil, é esse o papel do Superior Tribunal de Justiça. Eles têm que ficar discutindo a questão lá, porque o cidadão não pagou a taxa do condomínio. Você mora em um apartamento, aí um dos condôminos não paga a taxa do condomínio. É isso que o Supremo tem que discutir? Será que a jurisdição mais valorosa do Brasil tem que discutir isso? Ou tem que discutir questões que verdadeiramente têm representatividade de tese jurídica, de conformação constitucional para a sociedade brasileira? Então, quando eu falei em prova, eu posso ter prova de direito, viu, Matheus? Vamos relembrar. E o que a súmula diz é que eu não posso ter reexame de fatos e provas, mas eu posso ter exame de fatos e provas? Ah, professor, isso é 6 por meia dúzia. Não, não é. Exame de fatos e provas é levar uma questão dotada de juridicidade para o Supremo Tribunal Federal para ele colocar a tese jurídica. Mas eu lhe pergunto, existe questão que seja só de direito? Pode existir isso? Quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma norma, não tem um substrato de fato abaixo, o que ele não está julgando é o fato. Mas o fato está vinculado à própria inconstitucionalidade da norma. E vai atacar o fato. Então, veja, são situações que a gente vai ver muito tênues. Então, reafirmo, existe prova sim no Supremo Tribunal Federal, existe sim prova de direito, nós já vimos, eu posso ter prova de direito municipal, prova de direito estrangeiro, é um exemplo que eu posso lhe fornecer. E existe o exame de uma situação no Supremo Tribunal Federal, não existe o reexame. Eu não posso ficar brincando de justiça. Por exemplo, no primeiro degrau, o juiz de Santarém, perdi, vou para o TJE, perdi, vou para o STJ, perdi, vou para o STF. Eu não posso ficar discutindo a briga do vizinho desde Santarém, passar pelo TJE, passar pelo STJ e passar pelo STF. O que é que eu vou levar, então, a briga do vizinho até onde? Até o TJE. Que representa o quê? Primeira aula da gente, duplo grau de jurisdição. Eu não tenho triplo grau de jurisdição e eu não tenho quarto grau de jurisdição. O que é que representa o STF e STJ nesse caso? Eu só vou conseguir levar a briga do vizinho para o STF e STJ não por conta da briga do vizinho. Se a briga do vizinho gerou uma inconstitucionalidade.
Se a briga do vizinho gerou uma ilegalidade do sistema, em termos de direito, aí eu levo para o especial e para o extraordinário. Mas isso vocês vão se ambientando aos poucos, tá? Que a gente vai levando. Eu vou dar um outro exemplo. Uma reclamação trabalhista, tá? Que é muito fácil agora, porque eu vou alegar uma inconstitucionalidade, vai ser bem, bem simples. Eu ingresso com uma reclamação trabalhista para minha cliente, porque ela tem direito a um dano moral. Ela sofreu um assédio. Tá? Assédio. Assédio o quê, professora? Assédio sexual, assédio moral, o que vocês quiserem, tá? Ela sofreu um assédio. Discutir o assédio em si, primeira instância, TRT. Posso discutir o assédio em si no TST, Tribunal Superior do Trabalho? Não. O TST é igual o STJ. Igual. Ele só discutirá o que do assédio? Se for alavancada a inconstitucionalidade do dano moral, como ele é trabalhado na CLT, por conta da reforma trabalhista. A CLT diz que o valor de dano moral deve ser até quanto? 50 vezes o salário. Existe um ADIM no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não vou discutir o assédio da empregada, eu vou discutir um problema em tese de como é atribuído o valor do dano moral. Entendeu a diferença? Aí eu vou discutir o elemento da teoria da reparação e a quantificação do dano moral e o elemento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu levo essa demanda do TST para o Supremo Tribunal Federal. Professora, por que não passa pelo STJ? Porque o TST já faz a função de quem? Do STJ, na jurisdição trabalhista. Ok, Matheus, tá? Então, o efeito devolutivo, ele vai ter uma carga de extensão e uma carga de profundidade. E a pergunta do Matheus, por que foi maravilhosa? Porque a gente vai ver na profundidade como é que vai ser no Supremo Tribunal Federal e na profundidade como vai ser no Superior Tribunal de Justiça. Isso não é simples, vocês têm que estudar e vocês têm que trazer as dúvidas, porque isso é o dia a dia para a gente ir pegando o mecanismo de como alavancar. As questões de fato, elas são discutidas no duplo grau de jurisdição. Primeira instância, tribunal. Tá? E passou do TJE, passou do TRT, passou do TRF, aí STJ e STF, eu não vou ter alavancadas as questões, o fato puro e simples daquela demanda, o despejo em si. Despejo ou não despejo? Eu não vou levar isso para o Supremo Tribunal Federal. Paga ou não paga a multa do contrato? Agora, é inconstitucional e ilegal a multa do contrato. Eu levo para o STJ e STF, olha a diferença. Olhem a diferença do raciocínio reflexivo aí. Aí eu levo para o STF e STJ. Tudo bem? Efeito translativo. Efeito translativo, a maior parte da doutrina diz que é uma reminiscência, que é um braço, que nada mais é que uma teia do próprio efeito devolutivo. O que seria o efeito translativo? O efeito translativo é alavancar a questão de ordem pública. Então, Matheus, quando a súmula 7 diz que não cabe reexame de fatos e provas, mas cabe exame de matéria de ordem pública no Supremo e no STJ. Isso é uma questão extremamente discutível. Inclusive, eu vou repassar para vocês um artigo que eu escrevi a respeito. Tá? Então, o efeito translativo, o que é? Aquele que independe de vontade da parte. O efeito translativo é o que é suscitado de ofício, questões de ordem pública. Então, como eu tento salvar a lavoura da causa? Se vocês são nomeados advogados no curso do processo, não foram vocês que iniciaram o processo, vocês vão pegar o processo do jeito que ele vem. Vocês não vão poder voltar os atos para trás. O daqui para frente, vocês têm que analisar com muito cuidado o que é que eu posso salvar a lavoura do processo com o quê? Com o efeito
translativo, com as questões de ordem pública, porque aí eu posso, a primeira vez, suscitá-las. E aí a justiça é obrigada a se debruçar. Mas a gente vai também aprofundar isso mais para frente, porque tem umas polêmicas sobre, quando a gente trabalhar recurso especial extraordinário. Efeito expansivo. Esse nome translativo, e aí aula de geografia, o que é translação? Bora. O que é efeito translativo? O que é a translação da Terra? A rotação é menor, 24 horas no próprio eixo, translação é aquela volta inteira para o ano, inteira no sistema solar. Por isso, sugestivamente, o nome é efeito translativo, porque faz uma volta dimensionada maior sobre todo o sistema do processo, porque vai analisar todos os percalços de ordem pública desde a petição inicial. Isso, Matheus, é uma aula interdisciplinar em que eu tenho que relembrar a fase mais linda de vocês, que foi a loucura do vestibular. Acho que nada agradável. Então, é a fase do vestibular mesmo da geografia. Então, o nome efeito translativo, consagrado na doutrina do querido e grande professor Nelson Nery Júnior, é em função disso, que ele ultrapassa o que a parte pede, porque o juiz tem que olhar inteiro o processo. Se eu tivesse com vocês lá na UFPA, eu ia fazer a seguinte imagem. O juiz, ele não pode, vamos supor, isso daqui é o processo inteiro, tá? Isso daqui é o processo inteiro. O juiz não pode pegar e abrir só o finalzinho do recurso. Isso daqui, ele abrindo só o finalzinho do recurso, é o quê? Efeito devolutivo ou translativo? Devolutivo. Se ele abrir inteiro o processo, é que é feito translativo. Ele tem que ler o processo todo, para ele aplicar de ofício o efeito translativo. Por isso que existe resistência ao efeito translativo. Por isso que existe discussão, por isso que existe debate. Mas a gente vai aprofundar lá na frente, tá? O efeito expansivo é outro termo também cunhado pelo professor Nelson Nery Júnior, ao qual é muito sugestivo, é aquele que se expande, que se alarga. Alarga por quê? Efeito expansivo e efeito translativo seriam duas vertentes do próprio efeito devolutivo. O efeito expansivo, ele se expande por quê? Um exemplo para vocês entenderem e nunca mais esquecerem. Um processo, ele pode ter quantos litisconsortes? Depende, professora. Quem já estudou o processo 1 vai responder como? Depende, professora. Se a senhora falar do litisconsórcio facultativo, eu posso ter, para a organização dele, um máximo de 10, 15, o juiz vai limitar, que é aquele chamado litisconsórcio multitudinário. Litisconsórcio facultativo, ele limita para organizar a caixa do processo. Eu não posso ter 500, fica o caos. Já imaginaram 500 advogados em um mesmo processo? Mesmo sendo processo eletrônico, mesmo tendo caixa, começa a ficar folhas e folhas do processo eletrônico. Quando vocês começarem a olhar a tela do processo eletrônico, ela vai abrindo em várias folhas. Aí vão ficar quantas folhas? 1000 folhas de processo eletrônico? Não fica bom. Fica ruim para visualizar, fica ruim para trabalhar, fica ruim para encontrar, não é bom. Então, os juízes, via de regra, isso começou um movimento na Justiça Federal, depois legislado no CPC, que é o chamado litisconsórcio limitado. Então, os juízes limitam a 10, no máximo 15, essa média. Então, eu limitei a 10. Eu tenho 10 litisconsortes. Quantos vão recorrer? Não sei. Recurso depende de quem? Da parte. Se um só recorrer, o recurso dele aproveita os outros 9 que não recorreram? Isso é o efeito expansivo. Ele se expande. Ele aproveita todos os outros 9? Como é que vocês me responderiam? Sim ou não? Sim ou não? Olha, está um movimento no Instagram, eu até já printei das colegas, dos colegas também, o professor Dierle, em Minas Gerais, professora Thaís Pascoal, Curitiba, professora Carol Zeda, no Rio, professora Cris Mota, no Rio Grande do Sul, professor Marco Félix de Urbino, no Rio Grande do Sul, eles estão com um movimento de que abram as câmeras.
para a gente olhar vocês, porque a gente se sente muitas vezes solitário, mas pelo menos gritem aí. O que é que vocês acham? Aproveita? Então, o recurso de um aproveita os outros 9. Como é que o Só se aluno for de mais direito tem que vantajoso, eu responder? acho, professora. Se for mais vantajoso, não. Se for Não o quê? sei. Se for mais vantajoso, ou vamos melhorar essa frase? Vamos melhorá-lo. Se aproveitar a matéria. Porque Sim. se eu fizer um recurso que a matéria aproveite só a mim, como é que pode aproveitar o litisconsorte João? Como é que pode aproveitar a litisconsorte Maria Luísa? Como é que pode aproveitar a litisconsorte Otávio? Como é que pode aproveitar a litisconsorte Raquel? Não vai aproveitar. Então, eu só posso ter o efeito expansivo se a matéria daquele recurso do litisconsorte aproveitar os outros. Isso é pegadinha de concurso, porque vem a seguinte frase, lá na prova objetiva: o recurso de um dos litisconsortes aproveita todos os outros. Essa frase está correta? Ela não está absolutamente correta. Ela pode induzir a erro. O recurso de um dos litisconsortes aproveita todos os outros, desde que o mérito recursal seja comum a todos. Desde que a matéria do recurso seja para todos. Porque se a matéria é para me excluir, os outros todos se lascam. Por isso que, no prazo do recurso, se você é um litisconsorte e tem o seu advogado, você espera o outro litisconsorte ou você ingressa com o seu recurso? Você tem que diligenciar a sua atitude de parte no processo. Repito, você tem que ser diligente quando você é parte no processo. Pergunta do Matheus, o que é unirrecorribilidade? Já falamos e vamos de novo reafirmar. Unirrecorribilidade é a cada decisão um único recurso. Mas não significa dizer, Matheus, que eu não possa ter 10 recursos. Um único recurso é no sentido de que só cabe apelação, mas eu posso ter 10 apelações se eu tiver 10 partes. Se eu tiver 20 partes, se eu tiver 100 partes, se cada uma tiver advogado diferente, se eu tiver litisconsórcio necessário, 5 partes, as 5 podem recorrer, se elas tiverem perdido em algum ponto. Agora, os 5 litisconsortes podem eleger um só para recorrer, aproveitando os 5. Entenderam a diferença? Entendeu, Matheus? Então, unirrecorribilidade, o que é? A cada decisão, um único recurso cabível, mas não significa dizer que eu não possa ter 10 peças lá dentro. Eu posso ter 10 peças, 20 peças, 30 peças, se todas forem apelação, corretas, cabíveis. Correto? Então, vejam só, o que é o efeito expansivo? Ele se expande, aproveita, se a matéria puder ser aproveitada a todos os litisconsortes. Isso está expresso no CPC, no artigo 1005, tá? Eu teria agora com vocês que falar um pouquinho mais de cabimento, tá? Que eu ia voltar à unirrecorribilidade, mas eu não vou mais aumentar para vocês mais hoje. Eu vou terminar nossa aula hoje aqui para não ficar tão cansativa. E aula que vem, aí eu já vou carregar um pouquinho mais para vocês o caminho recursal, vou colocar peça na tela para vocês irem acompanhando a prática, por favor. E aí a gente vai terminar esse cabimento e ingressar em apelação. E aí eu vou fazer a revisão de todos os artigos, e aí eu quero que vocês estejam aí do outro lado, por favor, aí eu peço, por favor, com os códigos, para a gente ir os artigos específicos de pressupostos recursais, especificamente da apelação, para a gente poder ingressar no recurso de apelação.
Tudo bem, meus queridos, tá? E eu vou passar já para a Lu o material muito bacana que o João fez. Ele fez esponte própria para elogiar ele, muito legal, e que vai ajudar já no caminho de vocês, tá? Do estudo aí dos recursos, por favor. Hoje, à noite, no mais tardar, eu já baixo para o YouTube, Lu, e aí já pode também avisar para os colegas que não puderam estar aqui com a gente para assistirem a aula, e, obviamente, a gente pode criar um horáriozinho aí de um plantão de dúvidas, eu e o João, a gente divide, para fazer uma coisa bem bacana, um bate-bola. Tudo bem? Tá? Então, por hoje, amém. Cuidem-se, que não Tchau, está professora. fácil. Tudo de bom de coração, tá? Um beijo para todos. Um beijo, bom Tchau, dia. professora. Muito obrigada. Nada, Bom dia. beijão, beijo.